2026 não chega como um ano comum no calendário. Ele se apresenta como um ponto de inflexão na trajetória individual e coletiva da humanidade. É um momento que convoca atenção, presença e discernimento. O que você fará diante das oportunidades e desafios que surgirão? Durante séculos, os números carregaram significados profundos. Na Bíblia e em tradições esotéricas, eles simbolizam ciclos, padrões e mensagens do universo. O 6 representa o humano, a imperfeição, o trabalho e a construção. O 2 simboliza alianças, escolhas e caminhos que se encontram. 2026 não surge por acaso. É a soma de decisões, ações e consequências de anos anteriores. E nos convida a escolher entre repetir padrões antigos ou atravessar a ponte da mudança. A numerologia indica tendências e vibrações, mas não determina destino. Ela aponta, alerta e desperta. Como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, colher e discernir. O futuro não está escondido no calendário. Ele nasce das decisões que tomamos silenciosamente quando agimos apesar do medo e escolhemos assumir o poder de nossa própria realidade. Vamos mergulhar agora na natureza energética e consciente do ano, explorando como ele atua como um portal de transformação vibracional. A soma 2 mais 0 mais 2 mais 6 é igual a 10. Se somarmos o resultado 10, 1 mais 0, temos o número 1. Na numerologia, a soma de 2026 resulta em um número que simboliza início, criação, identidade, liderança, consciência individual. Não se trata de repetir ciclos antigos. 2026 convida a iniciar um novo ciclo de consciência. E a pergunta central torna-se: quem eu escolho ser agora? Não mais o que o mundo fará comigo, mas quem eu decido me tornar neste ponto da história pessoal e coletiva. Albert Einstein afirmou: a realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. Em 2026, essa afirmação se torna prática. A realidade externa é um reflexo direto da frequência interna de cada indivíduo. O ano não empurra, ele responde, refletindo coerência, intenção e alinhamento vibracional. A física moderna e as tradições espirituais convergem em uma constatação impressionante. O universo não é apenas matéria, é energia e informação. Isso implica que cada pensamento é uma frequência vibracional. Cada emoção amplifica essa frequência. A realidade que experimentamos é a manifestação dessas vibrações alinhadas ou desalinhadas. 2026 é o ano da consciência ativa, um portal onde a criação da realidade deixa de ser uma metáfora e passa a ser vivência prática. A realidade que experimentamos não está separada de nossa frequência interna, ela é um reflexo dela. Ao dominar nossas intenções, emoções e atenção, começamos a esculpir a vida que desejamos viver. Este é o convite energético de 2026. Vibrar com consciência, escolher com intenção e criar com presença. Temos uma era singular na história humana. Nunca antes tantas pessoas falaram simultaneamente sobre consciência, energia, emoções, frequência e realidade criada. Mais de um movimento coletivo de despertar, impulsionado por crises globais, transformações sociais e uma sensação crescente de que os antigos modelos já não sustentam o futuro. A consciência coletiva passa por um processo de aceleração vibracional.
Emoções, pensamentos e intenções não permanecem isolados no indivíduo. Eles se propagam como ondas invisíveis, influenciando comportamentos, sistemas e decisões em escala global. Nikola Tesla, muito antes de seu tempo, sintetizou esse entendimento com precisão quase profética. Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa afirmação não pertence apenas à física. Ela atravessa a psicologia, a espiritualidade e a experiência humana. Em 2026, essa visão deixa de ser conceitual e passa a ser vivida na prática. O que chamamos de consciência coletiva é o campo invisível formado pela soma dos estados emocionais, crenças, medos e expectativas da humanidade. Esse campo não é estático. Ele vibra, responde e se reorganiza. 2026 opera exatamente dentro dessa lógica. Tudo o que não está alinhado à verdade interna começa a gerar desconforto vibracional. Não como punição, mas como ajuste. Desconforto como sinal de realinhamento. Durante muito tempo, desconforto foi interpretado como algo a ser evitado. Em 2026, ele se revela como um indicador de desalinhamento energético. Joe Dispenza explica que quando permanecemos presos a emoções como medo, culpa, raiva ou ressentimento, nosso corpo e mente entram em estado de repetição. Criamos o mesmo futuro porque permanecemos sendo a mesma pessoa emocionalmente. Ele afirma: quando você muda sua energia, você muda sua vida. Esse princípio se manifesta com força neste ciclo. Em 2026, relações desalinhadas começam a se dissolver, não necessariamente por conflitos, mas por perda de ressonância. Caminhos artificiais perdem sentido, mesmo aqueles que pareciam seguros ou socialmente aceitos. Máscaras emocionais tornam-se pesadas demais para sustentar, exigindo autenticidade. O indivíduo passa a sentir que viver desconectado de si mesmo gera um custo emocional alto demais. O fim da duplicidade interna. A energia do número 1, regente de 2026, não permite duplicidade. Ele representa unidade, identidade e inteireza. Bruce Lipton, biólogo celular, demonstra que o corpo responde às crenças internas antes mesmo de responder ao ambiente externo. Quando existe incoerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos, o corpo entra em estado de estresse. Lipton afirma: não são os genes que controlam a biologia, mas o ambiente. E o ambiente mais importante é a percepção que temos da vida. Essa percepção molda nossa vibração. E a vibração molda nossas experiências. Por isso, 2026 não favorece personagens sociais. Ele favorece pessoas coerentes. A vibração emocional como linguagem do universo. A lei da atração, frequentemente simplificada, ganha profundidade nesse contexto. Não se trata de pensamentos positivos superficiais, mas de estado emocional sustentado. Rhonda Byrne popularizou essa ideia ao afirmar que aquilo que focamos com emoção tende a se expandir. Em 2026, fingir estar bem quando não se está gera mais desgaste do que admitir, ajustar e transformar. A vibração não mente. O despertar individual em um mundo coletivo. O despertar não acontece em massa de forma homogênea. Ele ocorre individualmente, mas seus efeitos são coletivos. Cada pessoa que assume responsabilidade emocional, abandona narrativas de vítima, escolhe consciência em vez de reação, contribui para elevar o campo coletivo. Viktor Frankl, mesmo em circunstâncias extremas, afirmou: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher. 2026 amplia esse espaço.
Ele desacelera o automático e amplia o consciente. 2026 não força mudanças. Ele expõe incoerências. A vibração coletiva se eleva. E cada indivíduo é convidado a decidir, ajustar sua frequência ou resistir a ela. Não é um ano de aparência. É um ano de verdade interna. A consciência coletiva desperta à medida que o indivíduo desperta. E o indivíduo desperta quando escolhe viver em coerência. Porque em um universo vibracional, quem você é importa mais do que o que você diz querer. Durante muito tempo, a lei da atração foi interpretada de forma simplista. Basta pedir ao universo. Essa concepção popular, embora parcialmente verdadeira, permaneceu superficial, limitando a compreensão de que o universo não responde apenas ao desejo, mas à vibração interior e ao estado de ser que você sustenta. 2026 marca um momento de maturidade energética. É o ano em que a lei da atração deixa de ser um conceito distante e se torna uma prática viva e integral, ligada diretamente à consciência e à coerência emocional do indivíduo. Neville Goddard, mestre do poder da imaginação e da consciência, ensinou: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Essa frase, quando compreendida profundamente, muda radicalmente a forma como abordamos nossos objetivos. Não se trata de repetir afirmações sem conexão emocional ou visualizar passivamente. Trata-se de encarnar a frequência do desejo, ser aquilo que você deseja experimentar. Se você quer um futuro diferente, precisa se tornar uma pessoa diferente. Pensamentos e emoções criam química no corpo que transforma sua biologia e, consequentemente, a sua realidade. Ou seja, a mudança externa começa no estado interno. Cada emoção, cada pensamento, cada crença que você sustenta vibra em um padrão que o universo responde. A dinâmica entre pensamento, emoção e realidade. Em 2026, compreender a lei da atração como prática consciente implica reconhecer 3 dimensões fundamentais. Pensamentos criam possibilidades. Pensamentos são semente. O que você mantém em sua mente define o campo de possibilidades que se abrirá. Greg Braden explica que o universo é sensível à coerência entre mente e coração, e que pensamentos alinhados ao sentimento de propósito e amor têm o poder de reconfigurar a realidade. Emoções criam direção. Bruce Lipton mostra que emoções positivas elevam a frequência celular, abrindo espaço para que novas experiências se manifestem. A emoção atua como bússola vibracional, orientando as oportunidades e decisões que surgem. Estados de consciência criam realidade. Mais do que desejar, é necessário incorporar um estado de ser coerente. Rhonda Byrne afirma que a energia que você emite determina o que atrai, mas Joe Dispenza acrescenta: a coerência entre emoção, intenção e ação multiplica a força da manifestação. Assim, 2026 não é um ano de pedir passivamente. É um ano de ser e encarnar. Um dos equívocos mais comuns é pensar que palavras ou mantras isolados podem alterar a realidade. O universo não mede a quantidade de desejos, ele mede a intensidade e a consistência da frequência que você mantém. Quem vive na escassez, percebe escassez. Quem vibra expansão encontra portas. Isso não é mágica. É ciência aplicada à consciência. Joe Dispenza explica que a mente cria padrões neurais que moldam decisões e hábitos. Para transformar a realidade, é preciso reescrever esses padrões. Greg Braden acrescenta que os estados emocionais coerentes com o coração e o cérebro influenciam o campo quântico, facilitando a manifestação de possibilidades alinhadas. Bruce Lipton demonstra que as células respondem às crenças e emoções.
quando se mantém em um estado vibracional positivo. A biologia e o ambiente começam a se reorganizar. Em 2026, os indivíduos conscientes perceberão que pessoas que vibram abundância percebem oportunidades de crescimento em qualquer circunstância. Aqueles que mantêm medo ou ressentimento atraem experiências que reforçam insegurança. A coerência entre pensamento, emoção e ação torna o processo de manifestação mais rápido e consistente. A diferença entre pedir e encarnar o ser está exatamente aqui, na consistência da frequência interna, não na repetição mecânica de desejos. Cada ser humano que eleva sua frequência contribui para a evolução da consciência coletiva. Gregg Braden afirma: o campo quântico responde à consciência. E a consciência é um fenômeno coletivo. O que cada indivíduo faz ressoa no todo. Em 2026, esse efeito é amplificado. A realidade externa, política, social, ambiental, reflete a soma das vibrações individuais. Aqueles que buscam viver conscientemente tornam-se pontos de coerência no campo coletivo, gerando ressonância positiva. O futuro não se manifesta por palavras vazias ou intenções isoladas. Ele surge da coerência entre pensamento, emoção e ação. Do estado de consciência que você encarna, da frequência que você sustenta. Quem entende isso percebe que a realidade não é algo que acontece com você, mas algo que você cria a cada instante. E 2026 é o ano em que essa criação se torna consciente, vibracional e transformadora. Todo nascimento exige ruptura. Nenhuma transformação verdadeira ocorre sem que algo antigo se desfaça para abrir espaço ao novo. A energia do número 1, regente de 2026, não representa apenas início, liderança e criação, mas também coragem. E coragem significa, acima de tudo, olhar para dentro de si mesmo. Carl Jung, pai da psicologia analítica, nos alerta. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Em outras palavras, aquilo que ignoramos dentro de nós mesmos não desaparece. Ele dirige escolhas, padrões e experiências, moldando nossa vida como uma força invisível. O que chamamos de destino, muitas vezes é apenas a repetição inconsciente de hábitos emocionais e mentais. 2026 não é um ano confortável para quem evita enfrentar a si mesmo. Ao contrário, ele funciona como um espelho intenso, refletindo o que ainda não foi integrado ou aceito. Medos não resolvidos, ansiedade, insegurança, receios de mudança. Crenças herdadas, padrões familiares, sociais ou culturais, que limitam a expansão. Reações automáticas de raiva, culpa, ressentimento ou dependência emocional. O confronto com a sombra não é destrutivo. Ele é libertador. Porque só ao reconhecer, aceitar e transformar o que está oculto, podemos criar consciência e liberdade real. Carl Jung conceitualizou a sombra como a parte da psique que contém tudo o que negamos ou rejeitamos em nós mesmos. Ela não é inimiga,
É uma fonte de energia criativa e potencial não explorado. Ou dispensa complemento. Quando você encara suas feridas, padrões emocionais e medos, você cria espaço para uma nova versão de si mesmo. Isso não é sofrimento, é transformação. 2026 intensifica essa dinâmica. O universo não pune, ele responde à coerência vibracional. A sombra surge como uma oportunidade de alinhamento, não como obstáculo. Quem escolhe olhar para dentro com coragem sente liberar padrões antigos, redefinir identidade, acessar recursos internos que estavam adormecidos. Gregg Braden, em suas palestras sobre o campo quântico e emoções humanas, explica que o inconsciente coletivo e individual reage a intenções conscientes. Ao integrar a sombra, aumentamos a coerência interna, que se manifesta como claridade, resiliência e expansão pessoal. A energia de 2026 favorece quem escolhe a responsabilidade emocional. Não se trata de perfeição ou de eliminar emoções negativas, mas de assumir a autoria do que sentimos e reagimos. Percy Lipton, biólogo celular e autor de A Biologia da Crença, afirma: as células do seu corpo respondem ao ambiente, e o ambiente mais poderoso é a sua percepção da vida. Ao mudar a percepção, você muda sua biologia e sua realidade. Ao enfrentar a sombra, percebemos que muitos de nossos limites não estão no mundo externo, mas nas crenças e emoções não integradas. 2026 nos convida a perguntar: quais padrões emocionais estão repetindo minha história? Quais crenças herdadas estão limitando minha expansão? Que medos escondidos sabotam minhas escolhas conscientes? Responder essas perguntas com honestidade é o primeiro passo para a liberdade vibracional. O confronto com a sombra não é um processo isolado. Ele se manifesta em autoobservação sem julgamento. Aprender a perceber pensamentos e emoções sem se identificar totalmente com eles. 2. Aceitação radical. Reconhecer a própria sombra como parte integrante da vida, sem resistir ou se culpar. 3. Integração consciente. Usar a energia liberada do reconhecimento da sombra para criar novas possibilidades e experiências alinhadas ao propósito. Joe Dispenza ensina que a neuroplasticidade permite criar novos padrões neurais. Cada vez que enfrentamos a sombra conscientemente, reprogramamos o cérebro e o corpo para uma frequência de coragem, equilíbrio e expansão. Neville Goddard complementa a perspectiva: você atrai para si o que você é, não o que deseja superficialmente. Enquanto a sombra não é integrada, a pessoa mantém frequências de medo, escassez e resistência. A lei da atração responde a essa frequência, trazendo experiências que refletem padrões não resolvidos. Em 2026, integrar a sombra significa transformar padrões inconscientes em energia consciente, liberando espaço para abundância, criatividade e harmonia. Eckhart Tolle. A vida o confronta com a sombra, para que você se torne consciente do que realmente é. O agora é o portal da transformação. Deepak Chopra. Quando você aceita sua sombra, você liberta energia que estava presa. Essa energia se torna força criativa para manifestar sua vida intencionalmente. Rhonda Byrne. O que você resiste, persiste. O que você reconhece e integra, transforma. 2026 é o ano da coragem interior. Ele não convida à fuga, ao adiamento ou à superficialidade emocional. Ele convoca cada indivíduo a enfrentar medos, crenças limitantes e padrões repetitivos.
Ao assumir responsabilidade emocional, integrar a sombra e cultivar coerência, o ser humano transforma. Medo em coragem, resistência em fluxo, criatividade em consciência. O confronto com a sombra não é apenas um desafio. É o portal da verdadeira liberdade, a ponte entre quem você foi e quem você escolhe ser. Em 2026, como número 1 da consciência, oferece a energia necessária para atravessá-lo com coragem, intenção e presença. O número 1, regente de 2026, não segue multidões. Ele inicia caminhos. Ele representa liderança, individualidade e criação consciente. Em 2026, essa energia se manifesta na forma de uma nova consciência do eu, um despertar para a própria autenticidade, presença e autoridade interna. Este é o ano em que compreendemos que o poder não está em controlar o mundo externo, mas em alinhar nossa frequência interna à realidade que desejamos experimentar, mas de autoridade interior, de capacidade de gerar mudanças a partir do alinhamento consigo mesmo. Mahatma Gandhi resumiu essa ideia com uma simplicidade profunda. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase, muitas vezes reduzida a um slogan, é, na verdade, uma equação vibracional. O mundo externo muda quando o indivíduo muda a sua frequência interna. Em 2026, a autenticidade é sinônimo de poder. O número 1 não pode ser duplicado, não aceita imitação. A energia desse ano favorece quem escolhe viver de acordo com sua verdade, mesmo que isso desafie convenções ou expectativas sociais. Joe Dispenza explica que, quando você se torna quem realmente é, em termos de frequência, pensamentos e emoções, você transforma não apenas a sua vida, mas o campo ao seu redor. A autenticidade é, portanto, uma forma de liderança silenciosa. Ao viver coerentemente com o próprio eu, o indivíduo irradia energia de integridade, atraindo experiências e pessoas que ressoam com essa frequência. Rhonda Byrne complementa: quando você está em harmonia com quem você é, o universo conspira a seu favor. Não é sobre pedir, é sobre ser. Essa coerência entre identidade, emoção e ação é a base da nova consciência do eu. Presença, a riqueza do agora. Em um mundo cheio de distrações, 2026 nos convida a cultivar presença plena. Presença não é apenas estar fisicamente em um lugar. É estar consciente de cada pensamento, emoção e escolha, mantendo coerência com o eu autêntico. A presença é a essência da vida. Quem está presente transforma a percepção do mundo e se liberta do sofrimento do passado e da ansiedade do futuro. A presença é uma forma de capital vibracional. Cada momento de atenção consciente fortalece a frequência pessoal, cria clareza nas decisões e aumenta a capacidade de manifestar intenções alinhadas. Consciência e liderança são inseparáveis em 2026. O número 1 não se contenta em seguir normas externas. Ele assume responsabilidade por si mesmo e, por extensão, pelo impacto que tem no mundo. A verdadeira liderança começa quando você se torna consciente das crenças que moldam sua biologia e comportamento. Ao mudar essas crenças, você muda sua realidade e influencia positivamente seu ambiente. Em outras palavras, liderar não é controlar os outros, é ser referência de coerência e autenticidade.
irradiando frequência que influencia positivamente o coletivo. A liderança pessoal começa dentro de você, no alinhamento entre mente, coração e corpo. Quem domina sua própria frequência domina a criação de sua vida. 2026 amplia essa percepção. Cada indivíduo tem o potencial de ser um farol de consciência, independentemente do contexto externo, criando ondas de impacto que reverberam na coletividade. A nova consciência do eu em 2026 é marcada por 3 pilares fundamentais. A autenticidade. Viver de acordo com sua verdade interior, sem medo de julgamentos, reforçando coerência e integridade. 2. Presença. Estar plenamente consciente no momento, criando clareza, foco e harmonia emocional. 3. Consciência como liderança. Assumir responsabilidade emocional e vibracional, influenciando positivamente o ambiente e o coletivo. A consciência desperta, transforma a vida. Quanto mais você se conhece e se alinha com sua essência, mais capaz se torna de criar experiências alinhadas ao seu propósito. A verdadeira magia acontece quando você vive consciente e coerente. Nesse estado, o universo flui naturalmente a seu favor. 2026 não é o ano de imitação ou sobrevivência. É o ano de autoridade interna, onde autenticidade, presença e consciência tornam-se o novo padrão de poder pessoal. O mundo externo se transforma quando o indivíduo transforma sua frequência. A nova consciência do eu não é sobre controle, status ou reconhecimento social. É sobre ser coerente, ser inteiro, ser presente e assumir a liderança de si mesmo. Em 2026, a mensagem é clara. Quem você é internamente define o mundo que você experimenta externamente. Cada escolha consciente, cada momento de presença, cada ato de autenticidade se torna uma semente que reverbera no coletivo, criando uma nova realidade alinhada com a essência do número 1. 2026 não promete facilidades. Não é um ano de soluções prontas ou caminhos sem desafios. Ele oferece clareza, e clareza exige decisão. O número 1, regente energético de 2026, representa início, liderança, consciência individual e ação deliberada. Ao contrário de anos de repetição, adiamento ou dependência de fatores externos, 2026 nos convoca a assumir responsabilidade integral por nossa própria realidade. Cada pensamento sustentado, cada emoção nutrida, cada atitude repetida se torna um ato criador. O ano 1 não aceita procrastinação ou adiamentos eternos. Ele pergunta silenciosamente: você vive no automático ou no consciente? Você reage ou cria? Você repete padrões antigos ou inicia algo novo? Essa é a essência da escolha consciente. O poder de decidir, não apenas com a mente racional, mas com consciência emocional, corporal e espiritual integrada. O poder da escolha é a criação da realidade. Quando você escolhe conscientemente seus pensamentos e emoções, você cria mudanças na sua biologia e no seu ambiente. Cada decisão consciente altera a probabilidade de eventos em sua vida. Em 2026 intensifica essa realidade. Não se trata apenas de desejar mudanças, mas de agir em coerência com a intenção. A escolha consciente transforma o estado emocional.
Emoções conscientes criam uma frequência coerente que influencia o mundo externo. Pensamentos sustentados moldam hábitos, decisões e percepções. Cada ação alinhada fortalece a energia de criação individual. Quando você escolhe conscientemente como sentir, pensar e agir, você altera não apenas sua realidade, mas a realidade do campo ao seu redor. A escolha consciente é a chave da criação coletiva. Assim, 2026 é o ano em que a narrativa pessoal se transforma em catalisador da realidade coletiva. A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo padrões emocionais e mentais herdados ou aprendidos. A energia do número 1 exige ruptura. Não há evolução verdadeira sem consciência ativa. Bruce Lipton explica: quando você age sem consciência, seus comportamentos são moldados por crenças inconscientes. Quando age conscientemente, você reprograma essas crenças e cria novas possibilidades para a sua vida. Em 2026, cada escolha deixa de ser neutra. Ela se torna uma declaração vibracional sobre quem você é e quem deseja se tornar. A consciência ativa transforma medos em aprendizado, atividade em criatividade, existência em oportunidade. Não se trata de perfeição, mas de atenção e coerência. O ano 1 exige presença, coragem e comprometimento. A transformação de um indivíduo cria uma ressonância que altera o todo. Cada pessoa que decide viver de maneira coerente, íntegra e consciente atua como um ponto de equilíbrio no campo coletivo. Em 2026, essa dinâmica se intensifica. Escolhas individuais se somam e modificam o ambiente emocional, social e energético em escala global. Quando você muda a sua frequência, você muda a sua realidade. E quando muitos mudam, o mundo muda. Portanto, a mudança começa dentro, mas reverbera fora, alterando a percepção e experiência coletiva. 2026 não é sobre esperar o futuro ou depender de circunstâncias externas. Cada decisão consciente é um ato criador. Cada emoção sustentada, cada pensamento alinhado e cada ação coerente contribuem para criar a realidade desejada. O ano 1 nos lembra que o poder de iniciar, criar e transformar está dentro de cada um. Não é apenas sobre sucesso, fama ou fortuna. É sobre autenticidade, presença e coerência. Os elementos fundamentais de uma vida vibracionalmente alinhada. Quando o indivíduo desperta para a consciência plena, ele altera o campo energético ao seu redor, cria ressonância positiva no coletivo, manifesta novas realidades alinhadas à sua essência. A escolha consciente é, portanto, o ponto culminante do ciclo de 2026. É a oportunidade de encerrar padrões antigos, integrar aprendizados e começar uma narrativa de vida que combina propósito, autenticidade e criação deliberada. 2026 é o ano da escolha consciente. Não é um convite à comodidade, mas à clareza, coragem e ação deliberada. É o momento de parar de reagir automaticamente e assumir a liderança de sua própria vida. Cada indivíduo que escolhe conscientemente transforma não apenas sua realidade, mas influencia o coletivo. O ano 1 nos lembra: quando você desperta, o campo inteiro desperta com você. Quando o campo muda, a realidade responde. 2026 encerra o ciclo de preparação e inicia o ciclo de criação consciente, sinalizando uma era em que a consciência individual se torna
o motor da transformação global. O convite é claro: escolha, atue. Seja. O ano 1 é seu portal para a realidade que você deseja criar. Em 2026 não é sobre prever o futuro, é sobre assumi-lo. Ele é o ano em que a consciência deixa de ser conceito e se torna prática diária. Um convite à vibração elevada, à responsabilidade emocional e à criação intencional. O portal está aberto. A energia está disponível. A escolha é individual. O ano 1 começou. Alguém me chama, uma voz afirma que me ama. Nunca antes me sentia assim. A energia emana de mim. Sinto o mais puro amor. Reconheço o meu valor. Vivo na frequência da criação. Somos um em perfeita união. Além daqui sou imensa luz. A essência divina me conduz. Sou um ser imortal. Está aberto o portal. O poder flui através de mim. Tudo eu atraio, eu digo sim. O coração se abre em permissão. O corpo vibra com cada emoção. Cada gesto é uma semente. Cada passo molda a gente. O que fazemos ecoa além. Eu vivo, eu faço bem. Além daqui sou imensa luz. A essência divina me conduz. Sou um ser imortal. Está aberto o portal. Há uma escolha diante de nós. O amanhã responde à nossa voz. Somos a ponte para